Maurício, sou membro do Oasis. Queria-vos dar as boas-vindas a mais um vídeo. Nós hoje vamos iniciar um estudo bíblico sobre o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas na região da Galácia. E esta carta encontra-se no Novo Testamento. E é uma carta bastante interessante, derivada da sua informação em si. Nós, a partir desta carta, nós podemos ter a noção de como foram os primeiros passos do Evangelho de Cristo naquela região da Galácia. Nós podemos perceber como as atividades que foram desenvolvidas pelo apóstolo Paulo naquela região. Quando as pessoas perguntam, mas onde é que fica a Galácia? A Galácia é nada mais, nada menos do que a região da Ásia Menor. Ou seja, hoje em dia digamos que é o território que pertence à Turquia. E esta região na Ásia Menor, que hoje pertence à Turquia, ou seja, hoje a Galácia é a Turquia. Estas igrejas tinham sido fundadas por Paulo e eram formadas principalmente por cristãos não judeus, ou seja, o que a gente conhece como os gentios. E porquê é que Paulo escreve esta carta? Paulo escreve esta carta, ou seja, o propósito da carta de Paulo de escrever esta carta aos crentes da Galácia era porque eles, no princípio, quando Paulo lhes pregou o Evangelho, eles mostraram uma grande satisfação por causa desse mesmo Evangelho e durante algum tempo tinham vivido a sua fé cristã com a mesma alegria e confiança com que tinham recebido de Paulo. Ou seja, eles estavam a viver no início, eles viveram com um fervor e tremendo a sua fé cristã. Mas passado algum tempo, esse amor que eles tinham, essa confiança, estava a começar a desaparecer, estava a começar a resfriar. E porquê? E vamos ver isso aqui em Gálatas. Porquê? Porque estava a ser pregado, naquela altura, outro evangelho, digamos assim. O que estava a ser pregado era, em termos de doutrina, não era o evangelho que Paulo anunciava. E Paulo chama a atenção a isso aos Gálatas. Era o outro evangelho que Paulo diz. Paulo mesmo na carta aos Gálatas diz: não há outro evangelho, só há um. E o que vos estão a ser ensinado está a deturpar. O que é que constava esse evangelho? Esse evangelho que estava na altura a acontecer era que os cristãos de origem judaica estavam a obrigar os gentios, ou seja, os cristãos não judeus, na altura a seguir um evangelho, que era a salvação mediante a fé em Cristo, mas para ter essa salvação obrigavam-nos a cumprir as leis judaicas, as leis de Moisés. E nós vamos ver isso no livro de Gálatas. E por isso é que Paulo escreve esta carta às igrejas da Galácia. Mas vamos ler o texto bíblico e vamos perceber mais ou menos porque é que Paulo escreve e o teor da carta. Então eu ia pedir aos irmãos para abrirmos a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1. E vamos começar por ler Gálatas 1. Então, Gálatas 1 começa assim. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, e segundo a vontade de Deus do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho,
que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E, da minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Sendo extremamente celoso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez para Damasco. Versículo 18. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Somente ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificava a Deus a meu respeito. Ou seja, aqui nós vemos em Gálatas, no primeiro capítulo, Paulo chama a atenção aos irmãos. E nós podemos ver isso a partir do versículo 6. Mas é interessante que logo no primeiro versículo, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo diz Paulo apóstolo, para quem não sabe, apóstolo significa o enviado. Significa, deixa claro que, ou seja, Paulo o que está a dizer, quando ele diz eu sou apóstolo de Deus, ele está claramente a dizer que ele, apóstolo, enviado, foi enviado por Deus e não por um homem qualquer. Portanto, a mensagem que Paulo estava a querer anunciar e que estava a querer dizer era, não é de homem. Eu fui enviado não pelos homens, mas por Deus. E a mensagem que eu vos estou a anunciar não é do homem, mas sim de Deus. Isto era o que Paulo estava a dizer. Normalmente, nas cartas escritas por Paulo, nós vemos que Paulo dá, no início, ele tem uma parte da carta, principalmente no início, em que é a parte em que ele dá ação de graças e saudações e assim. Mas nesta carta aos Gálatas, isso não acontece. Ele, na carta aos Gálatas, ele lança-se diretamente a criticar os irmãos na Galácia, a censurar os Gálatas, os irmãos da Galácia, por se estarem a afastar de Deus, para seguir outro evangelho. Então o que é que Paulo diz a partir do versículo 6? Ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo aqui no versículo 6, ele está a dizer, admira-me, e ele começa logo por censurar os irmãos e por chamá-los à atenção, por repreendê-los, a dizer, admira-me que vocês estejam-se a afastar de Deus. Admira-me que vocês estejam-se a afastar do evangelho que eu vos anunciei,
que eu vos preguei, o evangelho que não é do homem, mas é de Cristo, é o evangelho de Deus. Não é que haja outro evangelho, porque Paulo diz mesmo, não há outro evangelho. O que está a acontecer é que vocês estão a seguir um evangelho que está a ser deturpado. E o que é que estava a acontecer naquela altura? Como eu já tinha dito no início, o teor desta carta de Paulo aos Gálatas era para chamar-lhes a atenção, para eles terem cuidado, porque eles estavam-se a afastar de Deus e estavam a seguir um suposto outro evangelho. Esse evangelho que é que consentia? Que ele aqui fala o perverter o evangelho de Cristo. Ele fala aqui num segundo evangelho. Este segundo evangelho era nada mais, nada menos o que estava a acontecer naquela altura. Era os gentios, que eram os cristãos, não judeus, estavam a começar a ser obrigados a seguir outro suposto evangelho. E qual é esse evangelho? É nada mais, nada menos do que o evangelho dos cristãos judaicos, dos cristãos de origem judaica, que era, para além de ter salvação em Cristo, os pregadores desse evangelho diziam que para além de ter salvação em Cristo, ou seja, a salvação mediante a fé, eles tinham que se submeter às leis, ou seja, a salvação, para teres direito à salvação, a salvação de Cristo, tu tinhas que te submeter a certas leis, às leis judaicas, nomeadamente à circuncisão. E as pessoas vão dizer, mas o que é a circuncisão? A circuncisão era nada mais, nada menos uma cerimónia religiosa da lei do Velho Testamento, o que acontecia muito no Velho Testamento, que era com os rapazes, os israelitas, os meninos, o que é que acontecia? Ao 8º dia do nascimento, eles tinham esta cerimónia da circuncisão. A circuncisão na prática era o sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Era uma forma de os diferenciar. E então o que estava a acontecer era os cristãos judeus, os que seguiam a lei de Moisés, a lei judaica, estavam a dizer aos gentios, vocês para terem direito à salvação, vocês têm que seguir isto, vocês têm que ter não só a fé em Cristo, mas mesmo assim têm que seguir as leis. Então Paulo chama a atenção, Paulo diz, não, vocês estão a seguir uma coisa que não é real. Vocês estão a seguir um outro evangelho. Um evangelho esse que está a ser deturpado. Porque Paulo diz, não há outro evangelho, senão aquele que eu vos anunciei. O que vocês estão a seguir é um evangelho deturpado. E Paulo depois dá um aviso. No versículo 8 ele diz assim, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Versículo 9 ele diz, assim como já dissemos, ele volta a frisar, ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, o que Paulo está a dizer é, vocês estão-se a afastar do evangelho de Deus, vocês estão-se a afastar do evangelho que eu vos anunciei, para seguirem um evangelho deturpado. O que Paulo diz é, não existe outro evangelho, só existe aquele que eu vos anuncio. O que vocês estão a seguir é algo que está a ser deturpado. E Paulo diz, aquele que vos anuncia esse evangelho, que vos continua a pregar um evangelho, que não seja o que nós falamos, que seja anátema, que seja maldito. E isso é o que Paulo está a dizer. E depois Paulo, no versículo 10, ele volta a falar, ele diz assim, porventura eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo estava a dizer era nada mais, nada menos que, irmãos, o evangelho que eu vos anuncio é o evangelho de Cristo, foi-me revelado por Deus e eu anuncio-vos não para agradar os homens, eu anuncio-vos para agradar a Deus, porque Deus escolheu-me. Por exemplo, se formos à 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ao contrário, como Deus nos considera dignos de nos confiar o evangelho, assim nós
Assim nós falamos não para agradar os homens, mas a Deus, que julga os nossos corações. Isto era o que Paulo estava a dizer na prática. Paulo estava a dizer, ouçam, irmãos, o que eu vos anuncio quando vos falo do Evangelho de Cristo, eu falo-vos não é para vos agradar. Eu não falo para agradar os homens. Eu falo para agradar a Deus. Porque foi Deus que me confiou o seu Evangelho. E é a Ele que eu tenho que agradar. E depois Paulo começa a dar o seu testemunho pessoal. E ele diz mesmo, a partir do versículo 11, ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi do homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o que Paulo está aqui a dizer, mais uma vez, é isto. Ouçam, só há um Evangelho, não há outro. O que vos está a ser anunciado e o que vocês estáis a seguir é algo deturpado. É que está-vos a levar à lei, está-vos a levar à escravidão, que é, além da fé, vocês têm que cumprir a lei. Isso não é o que Deus me revelou, não é o Evangelho que eu vos anuncio. Depois Paulo diz que seja maldito aquele que vos anuncia esse Evangelho, esse falso Evangelho. E depois Paulo diz, por que é que eu haveria de agradar aos homens se Deus me confiou a minha? Ou seja, isto é o que Paulo está a dizer. E depois no versículo 12, Paulo acaba por dizer mesmo, irmãos, o que eu vos anuncio, para vocês verem e para terem a certeza que é o que vocês devem seguir, não me foi revelado pelo homem. Foi-me revelado por Deus. Ele diz, eu não o aprendi nem o recebi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Isto vai nos levar, e isso vamos voltar atrás um pouquinho, a Atos. Atos capítulo 9. Vai nos levar à conversão de Paulo. Paulo, antes de se converter e antes de ser apóstolo de Cristo, Paulo era Saulo. Paulo era nada mais, nada menos do que um perseguidor da Igreja de Deus. E ele diz mesmo isto. Ele diz, mesmo aqui na carta aos Gálatas, e vamos ver mais também à frente em Filipenses, ele fala várias vezes o seu testemunho. Ele diz mesmo, para mostrar aos irmãos, às pessoas, neste caso aos irmãos, aos Gálatas, para mostrar o quão errado eles estavam, ele dá o exemplo dele. Ele dá o seu exemplo. Ele diz, por exemplo, no versículo 13, ele diz, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia eu a Igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça e aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Ou seja, o que Paulo estava a dizer aqui no versículo 13 e no versículo 14 é nada mais, nada menos do que, irmãos, o Evangelho que eu vos anuncio não é o Evangelho do homem. Não o aprendi do homem. Não é o Evangelho do mundo. É nada mais, nada menos o Evangelho que me foi revelado por Cristo Jesus. Que me foi revelado por Deus. Que me foi confiado por Deus para vos anunciar. E depois ele dá o seu exemplo. Vocês sabem perfeitamente quem eu era. Vocês sabem perfeitamente o que eu fazia. E isso é interessante porque Paulo aqui em Gálatas ele refrisa isso mesmo. A lei, eu conheço a lei. Paulo diz, eu conheço a lei. Mas a lei não é nada. E então, se formos a Atos e vamos perceber isso em Atos, vamos perceber mais um pouquinho sobre a história de Paulo. Atos capítulo 9. Eu ia pedir aos irmãos que pudéssemos abrir em Atos capítulo 9. O livro de Atos, capítulo 9. E então, o que é que diz Atos capítulo 9? Atos capítulo 9 fala-nos de uma conversão de um homem. Fala-nos da conversão de Saulo, deste tal Saulo que é Paulo. Então, o que é que diz Atos capítulo 9? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco,
a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E agora vamos ver o versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está a orar. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, o Senhor me enviou. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como as escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E, depois de se ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O que nós podemos ver aqui, em Atos capítulo 9, é a conversão de um homem chamado Saulo, que ele próprio perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia os cristãos, os que invocavam o nome do Senhor. E então aqui vemos que o Senhor, o Deus tinha escolhido este homem Saulo, este homem que perseguia a igreja de Deus, que perseguia os cristãos, perseguia aqueles que invocavam o nome de Jesus e o nome de Deus. Deus escolheu para pregar aos gentios, aos reis, bem como perante os filhos de Israel. Este Saulo é Paulo. Daí Paulo dizer em Gálatas, voltando ao livro de Gálatas, Gálatas 1, capítulo 1, quando Paulo diz assim: quando porém o que me separou antes de eu nascer me chamou pela graça e aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ou seja, o que Paulo está a frisar aqui no versículo 16, e principalmente no versículo 12, quando ele diz: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo.
Paulo está a falar sobre a sua conversão. Paulo está a falar sobre Atos capítulo 9, em que na estrada para Damasco, Jesus apareceu e escolheu-o, aí perguntou-lhe porque é que ele o perseguia, e o escolheu para anunciar o Evangelho de Cristo. É neste preciso momento, em Atos capítulo 9, que nós vemos que Deus tem um plano para Paulo. Que Deus tem um plano para que Paulo leve a sua mensagem aos gentios. E daí Paulo dizer isto. E então, porque é que Paulo, voltando a Gálatas, porque é que Paulo estava a chamar a atenção ao Evangelho? Porque nada mais, nada menos era isto que estava a acontecer. Eles estavam a seguir a lei. Eles não estavam a seguir o Evangelho de Cristo, mas sim a lei, principalmente a circuncisão. Mas não era só os Gálatas que tinha acontecido nisso. Estava a acontecer também noutras regiões. E nós vamos ver isso, porque vamos ver em Filipenses. Para nós percebermos bem quem é Paulo, em Filipenses 3, Paulo volta a dar o seu testemunho, mas dá o seu testemunho, e isto é a minha opinião, dá o testemunho mais profundo, vai mais à raiz, digamos assim, toca mais para as pessoas, para os irmãos naquela altura perceberem que Paulo sabia perfeitamente o que estava a acontecer e que sabia perfeitamente o que é que estava a ser pregado. E vamos ver então em Filipenses 3, eu ia pedir aos irmãos que abríssemos em Filipenses 3. Esta carta aos Filipenses também é uma carta escrita por Paulo. Ele aqui volta ao que estava a acontecer também. O que estava a acontecer em Filipenses na altura era o que estava a acontecer em Gálatas, que era esta falsa doutrina, este falso evangelho, ou seja, o evangelho que tinha sido anunciado por Paulo, que era o evangelho de Cristo, estava a ser deturpado e estava a levar com que os cristãos, os não-judeus, os gentios, seguissem as leis de Moisés, as leis judaicas, a tradição. E o que Paulo diz em Filipenses 3, capítulo 2, Filipenses capítulo 3, versículo 2, assim é que é. Paulo começa assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós é que temos a verdadeira circuncisão, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui o que Paulo está a falar é: irmãos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os fanáticos da circuncisão. Os fanáticos da circuncisão, quem eram? Eram os crentes judeus, os que estavam a impor aos gentios a lei judaica, os que estavam a impor aos gentios aquela salvação de tu salvas-te mediante a fé em Cristo, mas mesmo assim tens que seguir a lei. E então o que Paulo diz depois é: eu confiava nisso. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que podia confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, o que Paulo está a dizer é: vejam, o que vos está a ser anunciado, eu também já confiei. Se alguém podia confiar nisso, era eu. E então Paulo volta a dar o seu testemunho aos Filipenses. E é um testemunho, na minha opinião, é um testemunho mais profundo, mais tocante. Que é: eu, Paulo, fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, o que Paulo estava a querer dizer era: irmãos, o que vos está a ser pregado e o que estava a ser pregado tanto em Filipenses como em Gálatas era a lei. Era
a lei. Era para tu seres salvo, não te basta a fé. Tens que seguir a lei, nomeadamente a circuncisão. E quando Paulo aqui fala na verdadeira circuncisão e na falsa circuncisão, ele está a falar que há dois tipos de circuncisão. É o que Paulo fala. Paulo, quando diz acautelai-vos da falsa circuncisão, é da circuncisão da carne, da circuncisão da lei. Mas o que depois Paulo diz, porque no versículo 3 de Filipenses, ele diz, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui Paulo, quando está a falar de uma segunda circuncisão, que nós temos, ele estava a falar para os irmãos em Filipenses, nesta carta, ele diz assim, nós é que temos a verdadeira circuncisão. Paulo está a falar nada mais, nada menos do que a circuncisão espiritual. Nada mais, nada menos do que na circuncisão espiritual. E isso era o que era o problema. O que estava a ser pregado em Gálatas e em Filipenses era o evangelho de vocês têm que ser salvos, para serem salvos, têm que ter fé em Cristo, em Deus, mas além disso têm que cumprir a lei da circuncisão, nomeadamente era a circuncisão. Mas o que Paulo diz era, não, e isso é falso. Nós temos a verdadeira circuncisão. E essa circuncisão é em Cristo. Porque nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Esta era a verdadeira circuncisão. Então Paulo depois diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que podia confiar nisso, era eu. Ou seja, ele está a dizer, na prática o que ele está a dizer é, se havia alguém que podia confiar na lei, era eu. E depois então ele dá o seu exemplo, ele volta a dar o seu testemunho, que é, foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo ele era perseguidor da igreja de Cristo, e quanto à lei ele era irrepreensível, ou seja, ninguém podia chamar-lhe a atenção de ele não cumprir a lei. Mas depois não. Mas porquê que eu acho que este testemunho é mais profundo? Porque Paulo, quando chama a atenção para não seguir a lei, Paulo diz claramente aqui uma coisa. No versículo 4 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz assim, versículo 5, perdão. Paulo diz assim, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era nada mais, nada menos do que filho de Raquel. Era filho de Raquel. E Benjamim era nada mais, nada menos do que filho de Raquel e de Jacó. Irmão de José. Nós no Velho Testamento temos uma história das tribos, digamos, quando Deus aparece a Abrão e lhe promete as descendências. Isto é o início do povo de Deus, do povo de Israel. É a história do povo de Israel. E quando Paulo diz aos irmãos, eu sou da tribo de Benjamim, o que Paulo na prática está a dizer é, irmãos, eu sou da tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era filho de Raquel e de Jacó, irmão de José. Jacó, era filho de Isaac, que por sinal Isaac era filho de Abrão. Ou seja, Paulo ao dizer, eu sou da tribo de Benjamim, Paulo estava claramente a dizer, eu sou descendente de Abrão. Daí Paulo dizer, quem poderia confiar na lei era eu, porque eu era descendente de Abrão. Isto é o que Paulo está a dizer. E Paulo ao dizer isto, ele depois diz mais.
Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, versículo 8. De veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9, em Filipenses, ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que precede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo estava a dizer era: irmãos, o que vocês estão a seguir, a lei, eu conheço a lei. Eu sou da tribo de Benjamim, sou descendente de Abraão. Quem poderia confiar na lei era eu. Mas Paulo diz que considera perda, tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo diz mesmo, ele diz que considera tudo aquilo prejudicial em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo. Paulo ainda vai mais longe e diz que por causa dele desprezou tudo. E Paulo ainda vai ainda mais longe e diz que considera tudo aquilo lixo. Ou seja, o que é que nós podemos aprender em Gálatas 1, que nos leva também um pouquinho a Filipenses? É que não há outro evangelho. Não há caminho A, caminho B, caminho C. Não há. Só há um evangelho. E esse é o evangelho de Cristo. E esse evangelho, para termos salvação, é mediante a fé em Cristo. Porque não foi dado por nós, mas por Deus. E isto é o que eu tenho para vos dizer, irmãos. Nós, de facto, nós vivemos num mundo complicado. Vivemos. Por causa do pecado, nós estamos separados de Deus. Mas mesmo assim, Deus ama-te. Deus tem um propósito para a tua vida. E esse propósito, Deus mostrou o quão amoroso Ele é por nós. O quão amoroso Ele é e o quão amor Ele tem por nós e quão misericórdia Ele tem por nós. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Paulo estava a dizer em Gálatas e em Filipenses era, e isso é uma aprendizagem que nós podemos ter hoje em dia, é: acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos das falsas doutrinas, acautelai-vos daqueles que vos dizem, como estava a acontecer em Gálatas, Paulo dizia, acautelai-vos daqueles que vos ensinam um evangelho deturpado, que não vos ensinam um evangelho de Cristo. E esse evangelho que eles estavam a ensinar era o evangelho da lei. Lei essa que Paulo diz que trazia escravidão e a liberdade que nós temos em Cristo. Paulo estava a dizer, a lei traz escravidão, mas Cristo traz liberdade. E essa é a liberdade que Deus quer que a gente tenha. Por isso Deus amou-nos tanto. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Estamos. Não podemos estar aqui com paninhos quentes. Mas Deus mostrou o seu amor por nós. Deus quer remediar isso.
no Velho Testamento, nós fazíamos, quando era por causa do pecado, fazia-se o sacrifício. Mas Cristo veio ao mundo para servir por sacrifício para todos nós. Isto é a mensagem que eu tenho para passar. Estamos separados de Deus por causa do pecado? Sim, estamos. Mas também há boas notícias. Só há um caminho. Só há um Evangelho. E esse Evangelho é o de Jesus Cristo. O próprio Jesus, em João 14, capítulo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto, com o que aprendemos hoje em Gálatas, mostra-nos que não há caminho A, não há caminho B, não há caminho C. Só há um caminho. E esse caminho chama-se Jesus. Se tu não conheces Jesus Cristo, eu desafio-te a conhecer. Jesus na minha vida mudou-me. Há 5 anos, quando aceitei Cristo, a minha vida não era boa. Eu não tinha amor à vida. Não tinha esperança. Mas este Cristo mostrou o seu amor. Este Deus mostrou o amor que tinha por mim. Ao dar o seu filho por mim. Ao dar o seu filho naquela cruz a morrer por mim. E a partir daí eu voltei a ter esperança. Paulo, como diz Paulo em Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Que a gente possa ter noção disto. Deus ama-te. Deus tem um plano para ti. Que tu possas vir a conhecer Cristo, como eu conheço. Esse é o meu desejo. Espero que tenham gostado da lição de hoje. Nós, na próxima lição, no próximo estudo bíblico, nós vamos continuar com Gálatas durante ainda algumas semanas. Vamos estudar o livro de Gálatas. O próximo capítulo vai ser Gálatas 2, que nos vai levar a falar-nos desse apostolado, ou seja, do apostolado entre aos judeus e aos gentios, e vai nos levar principalmente a isso de viver para Cristo, de conhecer Cristo. Espero que tenham gostado da lição. Se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, escrevam-nos, mandem-nos mensagem, que nós estaremos completamente abertos para vos responder a essas dúvidas. E mesmo se tiveres, e volto a lançar esse desafio, se tu queres conhecer Deus, se não te sentes completo, se sentes que precisas deste Deus, porque este Deus quer ter uma relação contigo, não tenhas medo. Fala connosco e nós teremos todo o gosto em revelar-te este Deus, em falar-te sobre este Deus maravilhoso. Que Deus vos abençoe e até à próxima.